Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. É inegável que boa parte dos cristãos são conservadores. Eu sou cristão e me posiciono como conservador. A maioria dos brasileiros são cristãos e a maioria dos brasileiros também são conservadores. Só que infelizmente essa maioria não tem ideia do que isso significa. O ponto é que existem vários motivos que explicam essa conexão entre ser cristão e ser conservador. Mas hoje eu quero fazer uma reflexão justamente sobre o principal motivo, sobre aquilo que, na minha opinião, impede que o verdadeiro cristão se posicione à esquerda politicamente. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. No meu caso, um dos principais fatores que me fizeram ser um defensor do conservadorismo no engajamento político é a premissa conservadora que atribui um papel central ao indivíduo e não ao Estado. Já quem se posiciona à esquerda, sejam os progressistas, os socialistas e revolucionários em geral, por sua vez defendem a importância do coletivo. O indivíduo não tem valor em si e por si mesmo. No conservadorismo, a sociedade não é dotada de nenhuma função específica. Ela nada mais é que uma associação amistosa entre indivíduos livres, onde esses indivíduos buscam seus objetivos particulares, familiares e os objetivos comuns que nascem através de acordos coletivos voluntários na sociedade. E nesse caso, o papel do Estado é justamente fomentar um ambiente propício à liberdade individual. Um ambiente que facilite a concreção desses objetivos que foram estabelecidos livremente por cada um ou por acordos mútuos. E isso faz um apelo direto a algumas instâncias como educação, saúde, meio ambiente, economia e ao sistema de justiça e de segurança. Esses dois últimos, no caso, com a funcionalidade específica de estabelecer a ordem, impedindo que as ações e o acesso à liberdade de um não interfira no bem-estar e nem no acesso à liberdade de outro. No conservadorismo, o Estado jamais terá uma concepção de sociedade ideal ou uma perspectiva de como o mundo deveria ser. Ele apenas deve atender e servir os indivíduos. E dentro dessa dinâmica, a família, a propriedade privada e as tradições culturais, morais e religiosas da nossa civilização ocidental serão sempre salvaguardadas por esse mesmo Estado, pois nasceram do povo, são justamente frutos dessas relações livres entre os indivíduos no decorrer da história. Já para a esquerda, a sociedade tem uma função específica e ela só cumpre sua competência de sociedade se o conjunto de indivíduos que a forma estiver contribuindo para a construção de um projeto de mundo supostamente melhor. Projeto esse que foi pré-concebido nas cabeças daqueles que se arrogam detentores de uma privilegiada visão de como o mundo deveria ser. E por isso cabe ao Estado a atribuição de reorganizar a sociedade para atender esse propósito. Nessa perspectiva, é o governo que assume um papel central e não mais o indivíduo. E esse governo deve se utilizar de instâncias como educação, saúde pública, meio ambiente, economia, sistema de segurança, de justiça e principalmente da própria sociedade, tudo como meios para esse determinado fim. O projeto de um suposto mundo melhor passa a ser a causa última, passa a ser mais sagrado que os indivíduos e suas respectivas liberdades. E dentro dessa dinâmica, a família, a propriedade privada, as tradições culturais, morais e religiosas da nossa civilização ocidental são apenas barreiras que impedem a concreção desse mundo ideal. E por isso devem ser desmanteladas. Então temos aí muito claro a defesa de duas cosmovisões diferentes. A conservadora, que por não acreditar em um mundo idealizado, mas sim na realidade tal como ela é, coloca o indivíduo como centro de todas as coisas, e a outra, a progressista, que cria a ideia de um mundo melhor para todos e por isso transforma a sociedade em um meio para se chegar nesse fim.
E dentro dessa ótica, o ser humano só possui valor se estiver contribuindo para esse propósito. É por isso que o socialismo, ou qualquer sistema político revolucionário como o fascismo ou o nazismo, promovem em sentido macro a instrumentalização da vida humana. E para compreendermos essa lógica perigosa da instrumentalização do ser humano, lógica essa que foi responsável pelas maiores atrocidades contra a vida humana no decorrer da história, temos que primeiro entender a diferença entre teoria e praxis. Inclusive quem definiu isso de forma brilhante foi o Olavo de Carvalho no livro Jardim das Aflições. Mas enfim, a concepção grega para a teoria é o ato de contemplar determinado objeto para assim capturar sua verdadeira essência. Já a praxis é o oposto da contemplação. Ela é uma ação aplicada que vai limitar determinado objeto em sua dimensão prática específica. Por exemplo, se eu investigo uma árvore para assim tentar captar seu arquétipo através da contemplação, eu vou tomar consciência do que a árvore é, de tudo que ela poderia ser, do que ela poderia significar para mim, para outros e até em outros planos de realidade. Porém, se eu transformo a árvore em uma mesa, ela já não tem mais potencial de ser mais nada além de mesa. De mesa ela pode se tornar uma mesa velha e com o tempo se tornar um lixo a ser descartado. Ou seja, a teoria se interessa pelo que as coisas são de fato. A praxis se interessa pelo que as coisas poderiam se tornar. Se interessa por um ser secundário. Na praxis, tudo é matéria de transformação. O objeto sobre o qual incide a praxis se reduz sempre a um meio ou um instrumento. Ele nunca será uma finalidade em si mesmo. Para Karl Marx, toda a realidade é um objeto da praxis, inclusive as pessoas que estão inseridas nessa realidade. A filosofia de Marx nunca foi teórica, mas sempre de praxis. Tudo passa a ser instrumento para se chegar a determinado objetivo. Então toda essa realidade que concebemos deve ser transformada em um meio ou um instrumento para se chegar naquilo que ele julga ser o ideal. No caso, o comunismo. O valor de um instrumento está naquilo que ele pode proporcionar para determinado objetivo, nunca no que ele é em si. Uma faca que perdeu o seu corte ou uma geladeira que não gela são meios que não atendem suas finalidades. São instrumentos totalmente descartáveis. Como dizia Miguel de Unamuno, o bonde é útil porque me serve para me levar à casa de minha amada. Mas e esta? Para que me serve? Posso rebaixá-la a um meio ou um instrumento do meu prazer, mas neste caso já não tenho mais amor por ela, e sim pelo prazer que ela pode me proporcionar. Bom, isso nos mostra que o objeto amado, se o é de verdade, não é meio, mas é sempre um fim. Nós desejamos utilizá-lo para outra coisa, nós não desejamos utilizá-lo para outra coisa, a não ser desfrutar de sua presença como um fim em si mesmo. Quando Cristo manda amarmos uns aos outros, ele está colocando o ser humano como um fim em si mesmo. Inclusive, quando a Bíblia condena a promiscuidade sexual, não é porque o prazer é um pecado ou porque não é algo bom para o homem, mas é para preservar o homem em toda a sua plenitude de ser. É para não reduzirmos o próximo apenas ao que ele pode nos oferecer em termos de prazer sexual. Jesus morreu para salvar a humanidade, mas morreria para salvar um único indivíduo apenas. Jesus nunca quis aviltar o livre-arbítrio humano. Ele nunca quis que fosse criado um sistema em que as pessoas, privadas de suas escolhas, fossem obrigadas a ajudar o próximo por uma imputação externa. Ele ensinou que aquele que tem deveria ajudar aquele que não tem através de uma livre conscientização individual, através do amor, e não através de uma imposição do Estado. Não, Jesus não era comunista. A caridade no contexto cristão visa atender às necessidades das pessoas pelo que elas são em si. Se eu ajudo um indivíduo visando qualquer outra coisa que não seja esse próprio indivíduo, eu na verdade estou usando esse indivíduo como um meio para outras finalidades. Mesmo que o indivíduo em questão tenha sido atendido aí em suas necessidades, eu roubei dele sua prerrogativa de ser humano e o transformei em um instrumento.
É por isso que toda a lógica da fé cristã se resume no conceito da graça. A graça é um favor imerecido. Deus nos abençoa e nos salva não porque cumprimos determinados critérios para com Ele, não porque possuímos méritos, mas apenas porque Deus nos ama pelo que somos em si mesmos, independente do que podemos fazer. O cristão que faz algum tipo de trabalho voluntário, que sai por aí sozinho ou em grupo para atender às necessidades de pessoas que estão em estado de miséria, esperando assim uma elevação espiritual, um favor da parte de Deus, ou simplesmente para se sentir uma pessoa melhor por conta disso, este cristão está transformando o ser humano que ele está atendendo em um instrumento para os seus próprios interesses. O que significa que ele não entendeu patavinas do amor ensinado por Cristo. Bom, e para finalizar, muito antes de ser de direita ou de ser um conservador, eu sou um cristão. Por isso vou sempre repelir qualquer tipo de sistema político onde a finalidade não seja o indivíduo em si, mas sim um projeto que prometa um mundo melhor, um projeto que prometa uma sociedade mais justa e igualitária. Pois nessa perspectiva é inevitável que o ser humano seja transformado em um instrumento, um mero meio para se alcançar tal finalidade. Nem todo conservador é cristão, mas na minha opinião, todo cristão deveria sim ser um conservador. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero passar um recado rápido e extremamente importante. Você não pode se dizer conservador sem beber na fonte das mentes que delinearam o conservadorismo no mundo. A promoção da minha biblioteca Estudando com os Nossos Grandes Mestres, que acabaria dia 8, teve tanto sucesso que a gente prorrogou até segunda-feira, dia 12 de abril. Então aproveita que os livros estão praticamente a preço de custo. Tem título com até 60% de desconto. É a sua oportunidade de adquirir obras fundamentais de Edmund Burke, Roger Scruton, C.S. Lewis, do Chesterton, do professor Olavo de Carvalho, do Russell Kirk, enfim. Só não deixa para comprar na última hora, pois alguns livros venderam tanto essa semana aí por causa da promoção que sobraram pouquíssimas unidades no estoque. Por isso, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Para você ter uma ideia, o box do Chesterton, que reúne suas 4 obras fundamentais, Hereges, Ortodoxia, O que há de errado com o mundo e O homem eterno, está com 50% de desconto. De R$ 219 você vai pagar só R$ 109. O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, que eu citei no vídeo e que na minha opinião é o melhor livro dele, de R$ 74 você vai pagar só R$ 39. Ou se você quiser, tem a edição especial em capa dura, que é muito legal aí para dar de presente. De R$ 109 você vai pagar só R$ 59. Como Ser um Conservador, do Roger Scruton, livro que dispensa comentários, de R$ 60 por R$ 50. Escola de Frankfurt, do Michael Walsh. Esse foi o melhor livro que eu li no ano passado. De R$ 64 você vai pagar só R$ 35. Agora eu quero indicar um super lançamento que eu estava aguardando há pelo menos uns 5 anos e que finalmente foi traduzido para o português. Estou falando do sensacional A Mentalidade Conservadora, do Russell Kirk. Eu diria que essa é a obra definitiva do conservadorismo ocidental. Foi um dos livros mais influentes dos Estados Unidos e que inaugurou aí o que podemos chamar de conservadorismo moderno americano. Para quem não sabe, Kirk foi o autor que mais inspirou a política de Ronald Reagan. E esse livraço, edição de luxo, com capa dura em tecido, que depois de ler pode até ser usado aí como objeto de decoração na sua casa, de R$ 211, nessa promoção você vai pagar R$ 185. Sei que mesmo assim não é barato, mas tudo é uma questão de quais prioridades você tem. Na minha opinião, investir em conhecimento é o melhor investimento que podemos fazer em vida. Bom, eu vou deixar fixado aqui nos comentários o link da biblioteca e o link direto aí de cada um desses livros que eu indiquei. E por hoje é isso aí.
Deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Compartilha ao máximo esse vídeo e diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!